Esses dias me veio uma frase em minha mente. Eu não sei se alguém algum dia pensou nela, mas eu pensei esses dias. Diz assim: não haja como se você soubesse de tudo. Amém? Então não se comporte como você soubesse de tudo. Aquele que pensa que sabe, ainda não sabe como convém saber. Amém? Então, o que nós temos aqui não é o que queremos compartilhar, não pode ser completo, não pode, porque se for completo, então achamos que sabemos tudo, né? E nós não sabemos tudo. Se for completo, Deus leva. Isso é Dag. Dag 1:1. É. Amém, queridos? Isso vale para tudo, né? Porque você tem que ser acessível. A igreja tem que nos ver como acessíveis, né? Poxa, eu acho que eu posso contribuir com aquela pessoa, então eu vou lá falar alguma coisa, né? Mas se ele encontra em você alguém que acha que sabe tudo, você perde aquela pessoa, né? Então nós estamos aqui em equipe, ok? Ó, eu queria saber, primeiro eu queria agradecer aqui a presença das mulheres. De verdade. De 4 anos para cá, desses anos todos que temos tratado sobre diaconia, nós entendemos que as mulheres entendam, por honra, teriam que estar incluídas nos encontros, em alguns encontros, para entender isso, sobretudo a esposa do diácono e a esposa do presbítero. Ok? Então, graças a Deus pela vida de vocês. Amém? Bom, agora vocês se apresentam. Quem é diácono aqui, fica de pé, por favor. Bom, se alguém algum dia disse que você é diácono, então fique em pé. Pronto, melhorou, né? Rapaz, isso é revelação. Ó, agora, dos que estão em pé, eu vou precisar ficar muito à vontade aqui. Você me permite, né? Sim, pode ficar. Depois eles corrigem. Dos que estão em pé, que um dia alguém disse que você é um diácono, quantos receberam imposição de mãos? Quem recebeu imposição de mão, fica em pé. Quem não recebeu imposição de mão, pode sentar. Recebeu imposição de mãos. Quando você recebeu a imposição de mãos, disseram para você o que era o diaconato? Não precisa ficar com medo de entregar os presbíteros de vocês. A gente não vai contar nada para eles. Ah, tudo bem, tá certo. Tá indo mesmo? Ah. Nós podemos contar um cântico para ele. Fique à vontade entre nós. Então pode sentar, amados. Mas a pergunta fica aí. Disseram para vocês o que era o diaconato? Disseram para vocês o que vocês de responsabilidades tinham para fazer? Disseram para você que isso é um ofício? Disseram para você que você preside nesse serviço? Disseram isso? Falaram de uma coisa chamada... Vamos botar isso aqui. Vai. Guarde essa palavra aqui, ó. Falaram disso para vocês? Vou botar aqui porque não é minha. Falaram disso para vocês? Então todos sabem que é mesa, não sabem? Não é isso? Mesa de madeira, mesa de plástico. Está dando para todo mundo ver aqui? Mesas. Os diáconos foram instituídos por conta das mesas. Amém? Senhor, nos ajuda aqui, Senhor. Nos mantenha acordados. Tire toda a distração de nós, por amor do Teu nome, Senhor. Nos ajuda a comunicar com alegria, com graça, com seriedade e focados aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Quem aqui não é diácono? Levanta a mão aí. Não é diácono. Não é, então a maioria não é diácono. E o que vocês estão fazendo aqui?
Vocês já perceberam que eu estou tentando manter vocês acordados, né? É? É ano de eleição. Amém. Não, mas estou curioso, né? O que despertou vocês para estarem aqui? Fora as mulheres que são curiosas demais. Né? Mas amém. Tem alguém aqui que é diácono, ou não, que não está aqui, mas é diácono, e você sabe que ele não está aqui? Quem lembra? Hã? Não está. Alguém que é diácono não está aqui. Só levanta a mão assim, quem sabe que tem um que não está aqui, que é diácono. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 irmãos que não são diáconos, que são diáconos, não estão aqui. Ok? Então, nós temos responsabilidade de levar isso para eles. Tá bom? Em nome de Jesus. Abram em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Eu vou fazer uma leitura corrida, mas não correndo. Nós não somos discípulos versiculistas, ok? O texto que é referência para isso é de 2 a 6. 2 a 6. Mas nós vamos ler do 1, ok? Vai ser até fórmula, né, Dé? Lembrar do tempo de criança, cobrir. Lembram disso? Atos 6. Peguei vocês, não foi? Brincadeira, eu errei mesmo. Atos 6, está feio aqui, mas dá para entender. Atos 6, mas sempre que você ler, você vai ler do 1 ao 7. Tá ok? Nós vamos ler agora do 2 ao 6, e depois eu explico o 1 e o 7. Atos 6, 2, diz aqui. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável. Grife embaixo de razoável. Se você tem hábito de marcar a tua Bíblia, se não tem, tudo bem. Não é razoável que nós aqui, os apóstolos, abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Tá? Eu acho que está no microfonia, não tenho certeza, não entendo. Grife aí, servir as mesas. O 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Em outras traduções diz, desse negócio. Ok? Algumas traduções dizem isso. O 4 é: e quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Você precisa enxergar isso aqui. E o 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. O 6, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as... Grife embaixo assim, impuseram as mãos. Bom, mas por que eles fizeram isso? Porque reuniram a comunidade, porque eles deram a liberdade à igreja de eleger 7 homens, e porque colocaram 3 qualificações, vocês viram aí: cheio do Espírito, cheio de sabedoria e boa reputação. Guarde essas 3 coisas, ok? Mas por que eles fizeram isso? Bom, o versículo 1 explica. O versículo 1 está a resposta do porquê eles fizeram isso. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos... Esse é o problema. A gente, toda vez que multiplica, cria problema. É assim? O bendito problema, né?
Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Por parte de quem? Dos helenitas. Contra quem? Os hebreus. Porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo o quê? Na distribuição. Havia uma distribuição diária. Alguém fazia essa distribuição. E os apóstolos estavam envolvidos nisso. Mas esse trabalho que eles estavam fazendo parou de funcionar. E começou as queixas. E logo com quem? As viúvas, que era os olhos, né? A menina dos olhos de Deus, né? Olhe que o começo desse versículo, desse capítulo, ele diz o seguinte: por se multiplicarem o número dos discípulos. Até Atos 5:42, não há uma única menção de erro, desvio, problema, não há uma única. Só a partir de Atos 6, capítulo 1, é que começa a problemática. E depois de Atos 6, não é citado mais nenhum testemunho, salvo a multiplicação. Interrompeu o testemunho entre eles. Lembra daquela igreja primeira que temos como referência, admiração, até Atos 5:42. Não houve muito tempo, porque em Atos 8 ocorreu a dispersão, mas não há registro ali da igreja de Jerusalém, similar ao que havia até 5:42. Os apóstolos entendem que tinham que parar tudo para organizar a igreja. Aqui está a primeira organização da igreja, nessa questão estrutural, tá? Abram aí Filipenses, 1 Timóteo 3, de 8 a 10. Filipenses eu vou ler depois e vou explicar por quê. 1 Timóteo 3, de 8 a 10. Todos nós sabemos que a carta de 1 Timóteo, a carta de Tito e a carta de 2 Timóteo, e foi nessa ordem a mais provável em termos de tempo que foi escrita, né? São epístolas pastorais. Não foram cartas ou epístolas que foram escritas para a igreja, foram escritas para pastores, presbíteros. Tá? Por isso são chamadas de cartas, epístolas pastorais. Olha, 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Ok? Guarde essa palavra, grife aí, mistério da fé com a consciência limpa. Você já meditou nisso? Você sabe o que é isso? Conserve o mistério da fé com a consciência limpa. O 10. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O 11. Da mesma sorte quanto a mulheres. É necessário que sejam elas, vamos lá? Respeitáveis, o que mais? Não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Essa palavra no grego, mulher aqui, é gune. Pode ser mulher, só mulher, não aparece nenhum outro significado para ela, senão mulher ou esposa. As duas possibilidades aqui. Mulher ou esposa. Acredita-se que aqui é uma qualificação para a esposa do diácono ou do presbítero. Ok? Há controvérsias. Por isso que eu estou colocando dessa forma. 11. 12. O diácono seja marido de uma só? Então não pode ter duas. Ok? Depois a gente explica isso. Não é uma brincadeira, não pode ter duas mesmo. E governe bem os seus e a sua casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para
Vamos lá. Justa preeminência. E a segunda coisa, muita intrepidez na fé. Grife aí sim. Justa preeminência, muita intrepidez na fé. Isso é o resultado de quem faz o quê? Exerce bem o diaconato. Eu não pretendo dar todas as respostas, porque eu já meditei e encontrei. Mas eu quero desafiar vocês a meditarem também nisso. Esse material vai ficar escrito, eu descrevo algumas coisas, mas é muito interessante isso aqui. Muita intrepidez na fé e justa preeminência. Há um preconceito com relação à preeminência, posto, cargo, posição. Tudo isso, se for no campo da carne, está completamente errado. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que exercem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa e muita intrepidez na fé. Justa preeminência e muita intrepidez na fé. Filipenses capítulo 1 são os 3 únicos textos que falam sobre diaconato, sobre diácono e diaconato. Eu estou tentando não pregar, estou tentando só expor a vocês, tá? Não porque não saibais, antes porque sabeis. E porque a verdade de Deus está em vós. Amém, queridos? Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 1, olha o que ele diz. A quem lhe endereça a carta? É só isso que nós vamos ler. A quem lhe interessa a carta? Endereça. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e... A pergunta é, por que Paulo endereça essa carta para bispos e inclui diáconos? Fico com vocês essa perguntinha. Eu já obtive a minha resposta. Eu busquei o Senhor e encontrei nas Escrituras, lendo também Filipenses. Bom, se tem uma carta que foi dirigida a diácono, é a carta de Filipenses. Então, leiam a carta toda de Filipenses, tá bom? Porque era para os bispos e diáconos. Só tem um detalhe. Atos 6:1, quando ele está falando aqui 7 homens, eu expliquei mulher. Aquele homem que aparece ali, que saiu da boca de Pedro, ou dos apóstolos ali, no grego significa homem. Apenas isso, homem. Quando Pedro abriu a boca e falou, ele não falou diacônel. A palavra diacônel, eu vou falar de uma palavra que foi transliterada. Ela foi uma palavra que não foi traduzida do grego, ela foi transliterada, ela foi transportada para a nossa língua. Eu já pulei várias línguas aqui, latim e tal. Chegou até nós transliterada, transportada, não foi traduzida, diacônel. Quando Pedro está abrindo a boca, ele não fala diacônio, separai 7 diacônel, ele fala separai 7 homens, e é homem mesmo. Tá? Por quê? Por que ele não fala diacônio, que é a palavra grega para diácono? É simples, eles não sabiam que eram diáconos. César, como é que você sabe que eles não sabiam? Eles não falaram. Eles não falavam, falavam grego, então eles não falaram. A cabeça deles não cabia, não entendia assim. Eles não entendiam que eles estavam separando 7 diáconos. Ok? Eles estavam separando 7 homens. E entregaram essa responsabilidade para esses 7 homens. E por que é importante saber disso? Porque ali tem 3 qualificações ou condições para alguém ser aqueles 7 homens. E qual era? Quais foram? Boa reputação, cheio do Espírito e cheio de... Bom, a pergunta é, para que boa reputação? Para que cheio do Espírito? E para que cheio de... Eu já fiz as minhas perguntas, investiguei nas Escrituras e achei as respostas. Ok? Eu estou desafiando vocês a pesquisar isso. Claro, eu acho que vocês já fizeram isso, mas estou animando vocês a revisarem isso. Lembra que de manhã nós falamos com respeito a Jesus. Aqui nós estamos falando da visão do serviço diaconal. Mas nós temos que entender Jesus aqui com a diaconia plena que ele assumiu. A diaconia plena de Jesus, eu vou imaginar assim.
Esse gráfico eu vou mostrar ali daqui a pouquinho. Aqui é Jesus, essa bola. Aqui é um ministério exclusivo, excelente. Hebreus 3, 8, 9 e metade do 10. Ninguém podia fazer. Aqui é ministério, ele exerceu o ministério. Ministério. E aqui mesas. Ele teve uma diaconia plena. Essa aqui era ele, Deus. Aqui é ele com os homens. Aqui é ele com os homens. Tá? Jesus com os homens, Jesus com os homens. Aqui ele com Deus, porém, em favor dos homens. Ele assume a forma de servo, isso está em Filipenses 2, de 5 a 8. Ele diz que eu entre vós sou como quem? Serve, nós não vamos falar mais disso. E o Filho do Homem não veio para servir, e sim para ser servido, e sim para servir. Isso está em Mateus, capítulo 20, 28. Tá? Lembra de Lucas 22, que eu falei de manhã? Alguém perguntou assim, o versículo, lembra? Eu não dei, é o 27. Há pelo menos 29 citações no Novo Testamento usando a palavra diacônio. 29. Somente 2 se referem, de fato, ao ofício diaconal. O restante delas, alguns acham que são 32 citações. Como eu encontrei mais pessoas falando sobre 29, então eu fiquei com os 29. Mas aceite se tiver 32, não crie problema com isso. As demais, as 27 demais, que usam a mesma palavra, está se referindo ao trabalho de Cristo e o trabalho dos apóstolos, como diáconos. Cristo como diacônio e os apóstolos como diacônio. Então a gente vai entender como isso estava na cabeça deles, como essa palavra e o sentido dessa palavra estava na mente e na vida deles. E tentar nos encontrar aqui como diáconos dentro desse contexto onde é citado apenas 2 vezes. Lembra que eu citei Atos 6, citei Filipenses capítulo 1 e citei 1 Timóteo capítulo 3, mas só 2 referências usam a palavra diacônio, atribuindo a diáconos. Ok? Vocês estão acordados? Pronto, então. Atos 6.1 não fala de diácono. Aqui acredita-se que era o embrião da diaconia, mas também não é um assunto fechado, então não posso afirmar aqui. Ok? Eu não vou falar aqui agora de Jesus no ministério, esse não é o foco. Nosso foco aqui é falar de Jesus no nas mesas, na diaconia das mesas. Eu não vou falar de Jesus no ministério dele, na diaconia dos ministérios. Eu vou falar de Jesus na diaconia das mesas. A gente separou ali um slide, que é o slide 1, que a turma ali colocou de última hora ali, que eu também, e tá. Alimentando as multidões, curando enfermos, lavando os pés dos discípulos, servindo aos discípulos, lembra do peixinho, da brasa, tal. Cuidando das viúvas, lembra da viúva? Lembra? Jesus atento com a viúva. Inclusive falou, ela deu mais do que todos os outros. Cuidando das crianças. Lembra das crianças? Deitou água na bacia, passou a lavar os pés do discípulo, enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. Transformou a água em vinho. O que mais? Viram ali algumas brasas e em cima peixes e havia também pão. Vinde, comei. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Amém? Aqui nós estamos vendo a diaconia de Jesus, alguns exemplos, ele na diaconia das mesas. Jesus ainda estava instituindo a diaconia. Ele precisava fazer isso, ele precisava ensinar isso. Vamos ver o slide 2 agora. Agora Jesus não está servindo. Não, Jesus está capacitando os servos. Guarde essa frase. Jesus não é só modelo de servo. Jesus é modelo de servo e de formador de servo.
Um diácono que só serve, ele falhou. Um diácono que não sabe formar novos servos, que não deixa novas gerações, ele falhou. Um diácono que só enxerga executar serviços, ele também falhou. Um diácono pleno, completo, é alguém que imita seu mestre com o coração de Cristo, que tem visão, lembra? Que recebeu o chamado, se identificou, que está vocacionado, está preso, que tem qualificação e que tem capacitação, que se move nos dons do Espírito Santo. Então você precisa de revelação. Lembra que eu falei da visão, que Deus me corrigiu? Então você precisa de revelação. De quem? Do coração de Jesus. Visão, entendimento de tudo isso que nós vamos falar aqui. Chamado, alguém chamou e você se identificou. Vocação, você está preso àquilo. Você não é um voluntário. Você exerce isso por vocação. Você tem identificação, mas está aprisionado a isso. E você está qualificado. Os presbíteros encontraram em você qualificação. Você governa a tua casa e cuida bem dos teus filhos, ok? E tem boa reputação. E lá, na qualificação, você está tomado dos dons. Dos dons, eu queria fazer referência a 3 dons que são indispensáveis à vida de um diácono, ou de um candidato a diácono. Esses 3 dons não estão na Escritura dizendo, todo diácono tem que ter esses 3 dons. Mas consiga imaginar um diácono sem esse dom. Socorro. Você consegue imaginar um diácono vocacionado sem o dom de socorro? E Paulo diz, buscai os melhores dons. Quais são os melhores dons na vida de um diácono? Eu recomendaria o socorro. Porque se for 2 horas da manhã, alguém que furou o pneu na Marginal Pinheiros, não, aqui é Espírito Santo, né? Como é? BR-101. E liga para o diácono. Alô, amado, estou aqui na rodovia, são 2 horas da manhã, e o meu pneu furou, você pode me dar o socorro? Ele, meu Deus, logo agora que estava gostoso meu sono, eu estava entrando no sono REM. Se esse diácono não tiver o dom de socorro, ele vai arrastado, véio, socorrer esse irmão. Lembra da característica de Jesus? Jesus, 2 coisas que ele fazia quando estava com a multidão. Qual era? Qual era? Vocês são sabidos, vamos lá. Ele acolhia e socorria. Cabe esse dom ao diácono? O outro dom, misericórdia. Eu pergunto, esse dom cabe na vida de um diácono? É um dom bom de buscar para o ofício? Cabe um diácono não ter misericórdia dos seus irmãos? Misericórdia dos que erram? Dos que querem arrancar seu couro? De perdoar, de amar, de suportar, misericórdia. Todos temos que ter misericórdia. Lembra do texto de Miqueias 6? O que é que o Senhor requer de ti? Que ames a misericórdia. Que pratique a e que andes humildemente na minha presença. Então, misericórdia, o Senhor requer de tudo. Mas o dom de misericórdia, que é diferente de sermos misericordiosos, esse dom eu recomendaria que estivesse em todo diácono. Agora, tem um dom que, se não tiver nesse diácono, ele não será um diácono completo, porque ele só será aquele diácono que executa, que cumpre apenas ordens, que só faz aquilo que lhe pedem. Se esse diácono não tiver esse dom, ele está, ao meu ver, incompleto, que é o dom de administrar. Você vai dizer, César, esse dom é bíblico? É. Vai aparecer uma palavrinha desse aqui, ó. Presidir. Espera aí, eu vou virar um presidente?
você precisa entender que você está assumindo um encargo, um ofício de altíssima responsabilidade para a igreja do Senhor, e você tem que ampliar sua mente, você precisa aprender a presidir. Na escolha de um diácono, eu diria, se ele não tem, seria prerrogativa que ele buscasse no período de experimentação. Lembra que para ele ser diácono, ele primeiro precisa ser experimentado. E se mostrar irrepreensível, que exerça o diaconato. Será que dá para concordar com isso aqui? No mínimo. É razoável? Bastante razoável, né? Agora imagine um diácono que não tem, só tem o raso do socorro comum a todos, não tem um dom de socorro, não tem misericórdia, não sabe administrar. Hã? Socorro, socorro. Note ele capacitando os discípulos para servir. Então disse aos seus discípulos, fazei assentar-se em grupos de 50. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Olha, Jesus administrando aqui. Ide à aldeia que ali está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. Jesus está dando ordem aqui, irmãos? Vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Mas tinha que ser assim mesmo, porque Pedro falou algo que Jesus não autorizou ele falar. O teu mestre paga imposto? Sim, meu mestre paga. Ô Pedro, de quem tem que cobrar os impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros. Logo os filhos estão isentos, né? Ó Pedro, para que não caia em escândalo, vai lá no mar e pega por mim, por você e paga lá, vai. Quer dizer, ele cria um problema desse para Jesus. E Jesus, para não causar escândalo, disse, rapaz, a gente não é para pagar. Mas vai lá e paga por mim, por você. Olha lá. Vai ao mar e pega a tua moeda. Preparar o cenáculo para... Observe. Preparar cenáculo para a ceia é serviço diaconal. Ministrar na ceia é ministério. Vocês percebem a diferença? Mas eu posso ministrar na ceia? Pode, a maioria dos diáconos são líderes, não há problema. Mas é importante entender que preparar o cenáculo para a ceia é serviço diaconal. Ministrar a ceia é ministério. E ele ministrou a ceia. Tirar a pedra do sepulcro, lembra disso? De que foi essa pedra? De qual sepulcro? De Lázaro. Ele já está ressuscitando Lázaro. O que é mais fácil, remover a pedra ou ressuscitar o morto? Mas ele poderia remover a pedra? Ele, se tiver de fé, removeria uma montanha. Imagina uma pedra. Ele podia ter feito assim, sai a pedra. E a pedra sairia. Sairia ou não sairia? Mas ele fez só, vocês removem a pedra e eu tiro o defunto. Lançai a rede à direita do barco. Jesus não subiu lá, não saiu nadando. Espera aí, vou ensinar você como é que pesca. Subiu no barco, espera aí, ó, joga a rede assim, ó. Não. Pediu que servisse a água que ele transformou em vinho. Ele servia, mas também capacitava homens simples para servir. Homens que imitassem seu exemplo. Portanto, Jesus é modelo de servo, mas também Jesus é o nosso modelo de formador de servos. Se você quer um modelo para formar outros servos, Jesus é esse modelo. E tem muito mais exemplos, eu só estou dando esses aí. Tá bom aí? Jesus fez isso? Não, Jesus mandou fazer. Jesus ensinou a fazer. Pronto, eu vou mostrar agora o gráfico, a nossa assistente técnica ali,
que é aquele que fala, aquele que tem umas letrinhas assim, bem rasinhas, que fala Atos 6, só para repassar um pouco. Eu coloquei de uma forma de um gráficozinho bem simples, para a gente entender como foi o processo de Jerusalém até aqui. Tudo isso eu vou deixar para vocês, é o anterior. Isso, esse aí. Igreja em Jerusalém, a igrejas no mundo gentílico. Atos 6, de 1 a 7. Lembra que eu li isso? Qual foi o problema? Versículo 1. Multiplicação dos discípulos. Qual foi a causa? O que aconteceu com a multiplicação? Murmuração. Qual foi a proposta? Os apóstolos priorizaram a solução desse problema. Elegeram 7 homens. Eleição dos 7. A implementação, está do 5 ao 6. Como funcionou tudo isso? 7 homens eleitos, critérios mínimos, lembra dos 3 critérios mínimos? Imposição de mãos. Para que imposição de mãos? Ali não tem como eu ampliar assim, né? Não sei se aí é touchscreen, mas transmissão de autoridade. Alguns pensam que a imposição de mãos é para transmitir poder. Se alguém acredita assim, eu também acredito. Não tem problema. Mas aquela imposição de mãos era um sinal para a igreja de uma transmissão de autoridade para eles exercerem um encargo. Ok? A igreja precisava enxergar isso da parte dos apóstolos. Eles tinham que ver os apóstolos autorizando isso. Então, são alguns aspectos que têm a imposição de mãos. Quais são? Quando nos batizamos, recebemos a imposição de mãos. Quando enviamos alguém para fora. Quando reconhecemos presbíteros e diáconos. Ok? E quando estamos curando pessoas. Não lembro de mais nenhum agora, mas são essas daí. Então, os critérios, a imposição de mãos é transmissão de autoridade. É um sinal para a igreja. O resultado. Qual foi o resultado? Versículo 7, nós não lemos. Cresce a palavra. Ok? Cresce a palavra. O que mais? Multiplica-se. Começou como? Em cima. Multiplicação. Interrompeu a multiplicação. Organizou a vida da igreja, a vida do embrião da diaconia. A palavra volta a crescer. Volta a multiplicação e os pobres são atendidos. Coisa linda, né? Olha, começa com multiplicação, termina também com multiplicação. Por que eu coloquei como uma pergunta, uma interrogação? Porque também, apesar de eu afirmar que eles, quando abriram a boca, não saiu diacônio, ali é um embrião da diaconia também. Eu posso entender que ali foi um começo, uma nuvem assim, para eles, como se fosse a diaconia. Eles estavam tateando. 50, 60, 70, até 70 anos depois, já na igreja do mundo gentílico, em 1 Timóteo 3, de 8 a 15, nós lemos até o 13, não foi? Não foi isso? Eu vou explicar por que eu botei até o 15. Ali institui o diaconato, Paulo já institui o diaconato através das cartas. Os critérios são ampliados. Qual é o critério que nós lemos aqui em 1 Timóteo? Não são mais 3 apenas. Paulo entendeu que os critérios teriam que ser ampliados. Aí você faz uma pergunta, por que Paulo ampliou os critérios? Olha só qual é o critério para ser um diácono. É necessário que sejam respeitáveis, vamos lá? Falar comigo aqui? Respeitáveis, eu sei, vocês comeram. Respeitáveis, repete comigo, só para a gente exercitar aqui, por favor. Respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, e também sejam primeiramente experimentados. As suas mulheres, se assim eu puder ler,
não podem ser maldizentes, têm que ser respeitáveis, elas precisam ser temperantes e fiéis em tudo. Esse é o caráter da mulher, do pastor e do diácono. Mas, na verdade, não só delas, mas de toda a igreja. Mas, se você for escolher um presbítero ou um diácono, tua mulher tem que estar enquadrada aqui. Eu nem sei se as mulheres leram um dia esse texto, esse versículo. O diácono seja marido de uma só mulher e precisa governar bem os seus filhos e a sua casa. Se ele não governa a sua casa, ele não pode ser escolhido para a diaconia. Ele não pode receber imposição de mãos. Aqui não está colocando como exigência que o filho do diácono seja crente, como está em Tito, para presbítero, que diz que eles tenham filhos crentes. Aqui está dizendo que eles precisam estar debaixo do governo dos pais, no mínimo. Não de Deus, não se exige de Deus. Mas se ele tem um filho que não se converteu, mas está debaixo do governo dos pais, isso já é o suficiente para o testemunho dele. Ok? Esses são os critérios. Você percebe como ampliou os critérios? Agora, por quê? Eu já obtive as respostas. Como não há tempo, eu não vou responder aqui. Bom, está aqui. E em Filipenses 1, de 1 a 2, por que eu boto a diaconia estabelecida? É simples. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele já endereça cartas aos santos que há em Filipe, os bispos e os diáconos. Ou seja, ele já está endereçado, ele já tinha diáconos lá. Então fica simples para nós entender isso. A outra coisa que você não pode existir é porque ele incluiu os diáconos, o endereço da carta. Ok? Vamos ver o outro. Vamos falar aqui da transferência, né? A transferência dessa diaconia. Bom, Jesus praticou toda a diaconia plena. A diaconia do ministério e a diaconia da mesa. Só que Jesus teria que subir. Enquanto ele andava com os discípulos, ele treinou seus discípulos. Lembra que Jesus é modelo de formador de servo. Então Jesus precisava treinar aqueles discípulos enquanto estavam com ele. A transferência. É aquele bonitinho que tem um fundo com montanha. Ah, tá. Enquanto eles acham aí, pode projetar a tela, mas enquanto eles acham. Você sabe por que eu coloquei ali em 1 Timóteo capítulo. Abram aí, por favor. O versículo 14 de 1 Timóteo 3. Houve um tempo em que eu pensei em desistir de fazer esse trabalho. Estava cansando, eu já estava esgotado, de verdade, e eu estava questionando se era eu que tinha que fazer isso. Porque isso é papel de apóstolo e de pastor fazer. Na verdade, presbítero, na localidade. E eu estava com essa sobrecarga muito grande sobre mim. Tinha 3 coisas que estavam acontecendo comigo, depois de um tempo. Ou melhor, antes de começar isso. Eu não queria, eu não sabia e eu desprezava. Eu não queria ser diácono, eu não queria ensinar esse negócio, eu não sabia o que era ser diácono e eu ainda desprezava. E eu fui orar ao Senhor, o Senhor disse, aquele que não sabe, peça que ele dá. Eu digo, não, eu não quero também, não quero nem pedir. Falava assim com Deus, eu não quero nem pedir. Eu tenho horror à diaconia. Eu detestava, eu tinha vergonha de servir. Eu não queria servir. Está bom. Agora, eu não quero. Olha, se você não quer, eu posso produzir essa vontade de você, senão eu não quero também. Eu não quero, eu não sei e eu não quero saber. E mais, olha, eu detesto. Abri meu coração para o Senhor, chorei, disse, eu não quero ser diácono, eu desprezo isso. A verdade do meu coração é essa, Deus. Achando que eu estava sendo sincero e que Deus, não, tá bom, você foi sincero, isso aqui é importante. Deus pegou o pé dele, botou no meu pescoço
e fez assim, ó, nas minhas costelas. Eu não vou contar a história, já contei na casa do Dag, minha esposa ficou um ano, foi acometida de uma enfermidade, Deus me disse que eu ficaria 1 ano sob tribulação. Eu já contei lá na casa do Dag. Só porque eu não queria, não sabia, nem queria saber e desprezava. Minha mulher adquiriu uma síndrome, adquiriu 80 complicações, teve 2 paradas cardíacas, necrose cerebral do lado direito, ficou com 32 quilos, perdeu a libido, caiu o cabelo, ficou cega. A conta 350 mil no hospital, eu não tinha R$1 para pagar. Eu já tinha cancelado meu plano de saúde e Deus só jogando duro em mim. Tu quer ou não quer? Eu digo, eu quero. Eu aceito. E Deus colocou uma coisa no meu coração, não despreze aquilo que o meu filho tem. Isso Deus colocou no meu coração. Então, amado, se você está aqui, se tem esse sentimento, se arrependa. Não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa com você. Talvez aconteça pior, né? Mas eu não quero esse mal para ninguém. A horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Hoje de manhã foi tão bonito, né? Falar aquelas coisas de Jesus, né? Agora a gente está falando dessas coisas feias. E aí Deus me deu... Eu estava na sacada da minha casa e falei, Deus, e aí Deus, eu tenho que fazer isso. Ele disse, eu não dependo de título ou função para derramar minha graça sobre ninguém. Aí eu digo, rapaz, aí entrei no quarto, Deus me deu uma palavra. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Olha o que está escrito aí. Essa foi a resposta de Deus para mim. Eu sei de cor, inclusive, né? Quem sofre sabe, né? Escreva estas coisas, esperando ir ver-te em... Porque se eu tardar, disse Paulo a Timóteo, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Que boa palavra, né? E Deus disse, você fique sabendo que a igreja é a minha coluna, é o meu testemunho na terra, e eu quero colocá-la em ordem. As coisas que eles estavam fazendo, lembra que não tem capítulo na Bíblia? Não tinha? Ou era o livro todo, ou era aquele capítulo 3, mas não tinha escapatória para mim. O diaconato estava ali dentro, e eu queria puxar do diaconato. Não havia diaconato em Salvador, e o diaconato que havia no Brasil era precário, completamente precário. Eu só estou falando isso do pessoal ligado a nós somos os únicos que erramos. Não estou incluindo vocês aqui. Eu sozinho como diácono em Salvador, 3.200 pessoas. Por isso que eu tive que escrever tudo isso. Eu não sabia, mas agora eu vou te ensinar. E me ensinou tudo. Mas nem tudo. Não fale como se soubesse tudo. Aí, 23 diáconos hoje em Salvador. Todas as localidades relacionadas no Brasil com diaconato. Já vamos caminhar para o 3º retiro de diáconos. Ninguém nem sabia o que era isso. Vocês sabiam o que era retiro de diáconos? Nós vamos ter agora um retiro nacional de diáconos. Deus não é bom, amados? Graças a Deus. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse ouvido a voz, se eu tivesse sofrido e ainda me mantivesse rebelde. E eu não contei todo o meu sofrimento, tá? Bom, Jesus tinha que transferir aquilo. Quem era? Os apóstolos. Jesus, pode ir apertando, apóstolos e homens. Por que eu coloco homens e diáconos? Porque em Atos é homens, mas em Timóteo e Filipenses é diáconos, tá? 50 anos no mínimo depois. Jesus, ministério exclusivo, lembram que eu falei de manhã? Não tire foto agora porque não está completo. Aí se não tirar 4 fotos, vai gastar a bateria, vai gastar não sei o quê. Então, lembra que eu falei de manhã sobre ministério exclusivo? Exclusivo, excelente e superior. Vocês concordam? Está lá em Hebreus 3, 8, 9, metade do 10, tá? Olha lá os versículos.
de cada um deles. Eu não vou entrar neles, tá? Porque nós não estamos aqui para falar do ministério exclusivo, superior e excelente de Cristo. Esse está bem ficado em nós. Mas Jesus desenvolvia a diaconia plena, e nós já provamos aqui, vocês podem olhar em todas as referências que aparece servo, 27 se refere ou a Jesus ou aos diáconos, tá? Mas não como diacônio como diácono, mas diacônio como servo, Jesus como servo. Servo no ministério e nas mesas. Então, diaconia plena. Por isso que eu chamo de diaconia plena. Por que é plena? Porque é completa, né? Eu só estou querendo manter vocês também acordados. Diaconia no ministério. Diaconia das mesas. Onde está respaldado isso? Está lá. Clique. Um cliquinho. Grego. Não. Ali. Diacônio. Eu estou brincando, viu, amados? Vocês sabem, né? Vocês não têm trauma, não, né? Que eu já acabei meus traumas. Olha lá, diaconia das mesas e diaconia do ministério. Diaconia plena. Ministério exclusivo e diaconia plena, ok? Se quiser dar o foco agora, pode ser. Jesus praticou, ensinou e transferiu a diaconia plena aos... A exclusiva não, mas a plena sim. Formou discípulos, servos. Aí você volta para o pessoal tirar aquela foto. Mas, não, aí tem que ir. Agora foi eu. 4-1, né? Ok? Pronto. Amém? Eu fiz isso aí para poder exemplificar. Bom, vamos ver o terceiro slide aí, que é o do texto. É como viviam os primeiros discípulos na igreja primitiva. Abram aí, por favor, em Atos 2, 43 a 47. Atos 2, 43 a 47. Vamos ler rapidinho esse texto aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam, grife aí, estavam juntos. Não é o tema do retiro? E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vou fazer só um desenhozinho aqui. Pode gastar aqui? Eu costumo o quadro que apaga, mas disseram que podia ser esse aqui. Ó, aqui, ó. Havia amor entre eles? Havia serviço entre eles? Sim ou não? Mas qual é o elo entre esses dois, amor e serviço? Quem chuta? Eu mandei vocês grifarem. Estar juntos. Todos juntos. Amém? Se você não está junto, você não pode tornar prático o amor. E o serviço é a expressão mais prática do amor. Amém, queridos? Então nós precisamos estar juntos. Quer mostrar aí? Olha lá, já está aí. Como viviam os primeiros discípulos na igreja primeira. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A comunhão, edificação, serviço mútuo, abundante graça, produzir um testemunho, multiplicação dos discípulos. O que nós estamos tentando aqui corrigir, e não só através da instituição da diaconia,
mas do serviço de todos os irmãos, da diaconia de todos os santos. É aquele ponto ali. Eu estou sem aquele laserzinho. O serviço mútuo. Até Atos 5,42 havia comunhão sem conflito, não há citação de problemas quanto ao cuidado mútuo entre eles. As problemáticas decorrentes do crescimento em Jerusalém, quais foram? Dificuldade natural no atendimento. Grande número, viva a tecnologia, grande número de gente pobre e desprovida. Falta de administração no serviço. Lembram aqui da falta de administração? Os apóstolos, que também serviam as mesas, já não podiam mais devido ao crescimento no ministério. E por isso eles disseram, não é razoável. Bom, o quarto slide. O resultado das medidas, ou seja, das medidas tomadas pelos apóstolos. Amados, o que os pastores de vocês estão fazendo aqui, porque aqui está representado várias localidades, né? Então, por aí, algum dos pastores de alguma localidade também estão incluídos nesse convite, desse estudo de hoje aqui. Mas o mérito é deles. Em estar trazendo essas coisas aqui. E o que eles estão fazendo é a mesma coisa que os apóstolos fizeram lá em Atos. Reuniram a comunidade e resolveram o problema. Então, o que esses homens estão fazendo aqui agora? O mesmo que os apóstolos fizeram. As viúvas são atendidas, não é isso? E assim, os demais, restaurou-se o serviço e os apóstolos ficaram mais livres para a oração e o ministério da palavra. Por isso a palavra crescia. A palavra de Deus e a oração não foram, permaneceram no centro. Quem? A palavra e a oração. Na vida de quem? Dos apóstolos. As primeiras coisas precisam estar nos primeiros lugares. Não podemos colocar as coisas secundárias no centro. A palavra de Deus é o centro. O alvo deles era a palavra de Deus. A igreja triunfou sobre os obstáculos, cresceu a palavra de Deus e multiplicou o número dos discípulos. Muito simples, né? Bom, a gente já falou aqui dos critérios mínimos, dos critérios que foram ampliados. Tem 3 coisas que ocorreu com o trabalho desses apóstolos. Uma é, ouviram as queixas, sem melindre ou desculpa. Houve queixa, era razoável as queixas, eles ouviram sem melindre e sem desculpa. Não, nós estamos sem tempo, você sabe como é que é, o negócio aí, Jesus acabou de ir embora, lá com esse negócio tudo na mão da gente, está uma trabalheira. Está vindo gente de tudo quanto é lugar. Olha, tem gente que vem aqui que não tem nem onde morar, onde saiu. Inclusive, está arrumando as barracas aí pelos arredores de Jerusalém, e a gente vai ter que arrumar os pés. Está difícil. Não arrumaram desculpa, amados. Lembra da desculpa dos apóstolos, quando estava com Jesus? Não, mas vai ser necessário 200 denários para comprar pão para todo mundo. Ó, despede ele, arruma comida, pega a comida dos vizinhos, se virem, arruma hospedagem. Não arrumaram desculpa. Observe que esses apóstolos agora são outros homens. Você percebe? São transformados, foram alcançados pelo amor de Jesus, resolveram sem melindre e sem desculpas. Que legal, né? Assim a gente tem que conduzir a casa de Deus, sem melindre e sem desculpa. Agiram de forma objetiva e na busca de soluções. Envolveram a igreja. Como? Envolver não significa entregar ou compartilhar autoridade. É enxergar junto o problema e encontrar uma saída. Foi o que eles fizeram. Eles não estavam delegando autoridade para todo mundo sair resolvendo como quisesse. Eles só pediram uma coisa, e há quem questione isso. E eu até entendo Pedro. Ele não sabia como fazer de outra forma. Ele disse, eleja vocês mesmos. Mas só que
Lá em 1 Timóteo, quando Paulo está ampliando os critérios, lembra que os critérios foram ampliados? Paulo diz que Timóteo, o presbítero, ele escolhesse os diáconos. Agora, a igreja não é mais convidada a escolher. Vocês percebem que havia uma espécie de democraciazinha ali e tal? Olha, separa aí, traz para nós, a gente põe as mãos. Agora não. Os presbíteros escolhem os diáconos. Elege, amplia o critério, olha com cuidado, traz ele para nós aqui. Vamos impor as mãos, vamos colocar sob experimentação, vamos impor as mãos no tempo certo. Amém? Bom, em Filipenses 1, versículo 1, Paulo já tem um ofício estabelecido. Ele direciona sua carta também aos diáconos, aos bispos e diáconos, e fica evidente que esse ofício já estava conhecido e estabelecido na igreja. Vamos revisar uma coisa aqui. Desenvolveu o ofício com revelação, visão, chamado, vocação, qualificação e capacitação. Revelação de Jesus. Sem ela, nós falamos de manhã, não tem como. Eu já falei aqui dos dons que são necessários. Agora, por que o dom de sabedoria? Por que essa exigência? Sejam cheios de sabedoria. Quem quer falar? O que é o dom de sabedoria? É a capacidade para resolver situações difíceis. Você precisa de sabedoria. E olhe que aparece a coisa na mão dos diáconos. E eles, por não ter sabedoria, sabe o que eles fazem? Joga para o presbítero de volta. Jesus transferiu para os apóstolos. Os apóstolos transferiu para homens e diáconos. Os diáconos foram escolhidos erradamente, sem sabedoria. Claro, devolve para os presbíteros. E aí fica essa confusão daquilo que é responsabilidade minha fazer. Não, mas os pastores é que têm a sabedoria. E tem. Também se não tivesse, não estavam ali, né? Mas eles estão usando agora dessa sabedoria para organizar a igreja em outra área, no ministério. Isso é a organização de Deus na igreja. Amém, queridos? Por isso que Paulo fala a Tito, estou colocando você em Creta, Creta era uma região, para que ponha em ordem as coisas restantes. Estabeleça em cada localidade presbíteros. Então, o que Deus está querendo falar para nós aqui é pôr em ordem as coisas. Por isso que quando fomos escolher, eu perguntei a vocês, disseram isso para vocês? Que você, quando foi escolhido, você sabe que foi escolhido porque tem sabedoria, cheio do Espírito e boa reputação? Nós estamos nos contentando com boa reputação e estamos deixando de lado sabedoria e cheio do Espírito. E quando vamos escolher, nós temos que ter, no mínimo, essas três coisas, mais os critérios que foram ampliados. E por que Paulo colocou lá? Não seja cobiçoso de sorte da ganância. Quer arriscar? Porque tinha diácono que poderia roubar, passar a mão. E se esse cara é cobiçoso e gosta de ganhar dinheiro, ele ia ver dinheiro ali e ia passar a mão. E por que não dado a muito vinho? Porque não cairia bem a uma pessoa com um ofício desse ficar meio que cambaleando por aí. E por que a mulher dele não pode ser maldizente? Porque não vai ficar beleza é uma gíria, não vai ficar bem a mulher do diácono ser fofoqueira. E por que ela tem que ser temperante? Não é que tem que ter cominho não, viu, pessoal? Ela tem que ser uma mulher temperada. Ela não pode ser temperada, com ânimo equilibrado. Porque ela é esposa de um diácono. E o diácono é modelo para a igreja, assim como os pastores são modelos para a igreja. Porque se ela não for temperante, as outras mulheres vão imitar ela na destemperância dela. Amém, mulheres?
Deus tem esse padrão para vocês. Temperantes, fiéis naquilo que vocês puderem ser fiéis, amém? Amém? Não, fiéis em tudo. Viu, mulheres? Temperantes. Como é que tem mais lá que eu acabei esquecendo agora? Temperantes. Não maldizente. Fiéis em tudo aquilo que vocês puderem ser fiéis, ok? Em tudo. Vocês têm que ser dignos de andar com dignidade com essas qualificações. Que horas tem aí? Puxa, gentileza, meu amigo. Eu tenho até que hora aqui mesmo? Até 6 no máximo, né? Ok. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar de uma coisa só aqui, porque isso precisa ser explicado. E eu quero abrir talvez assim 10 minutos para a gente tirar alguma dúvida aqui que é importante. Tá? Tem uma diferenciação que você tem que fazer entre diácono e, ou melhor, entre, vamos botar assim, diácono, eu não fiz o gráfico, diácono, presbítero, eu posso abreviar? Presbítero. Diaconato. E aqui? Presbitério. Presbitério. Pronto. As duas coisas aqui são ofícios na igreja. São os únicos ofícios na igreja. Presbitério não é ministério. Não é ministério. Mas por que eu sei que não é ministério? Vocês têm que fazer as perguntas que fizeram para mim, né? Eu não sabia. Deus teve que pisar no meu pescoço, me chutar a costela. Não custou pouco, não. Por que não é ministério? Tá bom. Vocês estão com a resposta, mas não querem me dar a pesca, né? Porque não está em Efésios 4, 11 em diante. Mas está em Atos 20. Mas está em Tito 2. Está em Timóteo, 1 Timóteo. E lá aparece isso aqui que a gente tem algeriza. Ai, bispo. O bispo é originado de uma palavra grega chamada episcopo. Episcopo. Vamos botar assim. Ninguém sabe tudo, né? Então, episcopo. Vamos botar assim. Foi uma palavra ficou copo. Episcopo. Tá bom. Ninguém sabe tudo. Pronto. Eu nem quero saber de grego. Eu não vou falar grego mesmo nunca. Então, ó, bispo é originada da palavra episcopo. Mas tem uma palavra, que daí vem a palavra, aquele que almeja o episcopado. O episcopo é a pessoa dentro da função do episcopado. Então, falar de bispo não há problema, mas por conta, a gente tem um complexo do título, né? Porque não queremos colar o título lá daquela figura lá, né? Na gente. Aí a gente não chama ninguém de bispo, mas as palavras de Deus falam bispo. E episcopo. Deixa quieto, fica pastor, e a gente bota pastor no meio de presbítero, mistura tudo. E pastor é ministério, mas presbítero não. Presbítero é um ofício, é um encargo. São os dois ofícios na igreja, diácono e ofício. Só que o diaconato, ele está para presidir as e mesas no plural, porque é muitas mesas. A gente vai falar das mesas aqui agora. Vê se acha essas mesas aí, por favor. E aqui está para presidir aonde? No diaconato não é trampolim para o ofício do presbitério. E tampouco é trampolim para o pastoreio, que está em Efésios 4, que é ministério, são homens dons ali, e que ele mesmo constituiu, ok? Ele mesmo constituiu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou pastor-mestre, isso também não está claro. Não está bem definido isso não, então não vou nem afirmar nenhuma coisa e nem outra. Porém, nós temos que admitir que todo pastor
é mestre, porque seja, o que é que diz lá em dito? Não é? Apto para ensinar. Não é isso? Mas tem uma outra coisa que fala, apto para ensinar, mas tem também que seja apegado à palavra, fiel, e seja apto para ensinar. Então, se espera que o pastor seja um mestre, mas ainda não está claro se é pastor mestre ou é só pastor e mestre. Mas lá em Antioquia, né, que fala que havia profetas e mestre. Alguém vai, tinha profeta e mestre, sim, mas esse mestre poderia já ser acumulando a função de pastor, o apóstolo, entende? Então, não é uma coisa que está clara, não vem ao caso aqui. Então, diáconos, ou seja, quando é que eu tenho um diaconato? Quando eu tenho diáconos. Um diácono é diaconato? Sim ou não? Se eu tenho um diácono na localidade, eu tenho um diaconato? Se eu tenho um presbítero na localidade, eu tenho um presbitério? Sim ou não, irmãos? Não. Presbitério é quando eu tenho no plural. Tem que ter 2. Para o diaconato é a mesma coisa. Tem que ter no mínimo 2. Tá? Então, o diaconato é no mínimo 2. Nunca instituir um apenas, salvo que não tenha jeito, mas tem que, para ter o diaconato. Então, tem igrejas que têm diáconos, mas não tem diaconato. Ok? Tem igrejas que têm presbítero, mas não tem. A realidade é essa. E o que são mesas? Vamos ver o conceito rapidinho aqui. Olha lá, diácono, diaconato, diaconia e mesas. Vamos ver o conceito rapidinho. Diácono, grego diacono, servo. Servem as diversas mesas na igreja, presidindo o serviço aos demais irmãos. Não é fazendo os serviços dos demais irmãos. É diferente, é presidindo o serviço dos demais irmãos. E ele também serve. Mas ele não só serve, ele preside o serviço na igreja. Por isso é um ofício. E por isso precisa de dom específico. Ele precisa de socorro, precisa de administração, ele precisa de misericórdia, ele precisa de qualificar o ofício dele. E ele foi qualificado porque tem boa reputação, está cheio do Espírito Santo e está cheio de sabedoria. Pô, não enche a cara, não bate na mulher. Tá entendendo? Vocês já estavam dormindo, tinha que acordar vocês. Então, diaconato é o ofício, propriamente dito. Não é ministério e nem um trampolim para o mesmo. Diaconato é ofício específico e permanente. O diaconato é um ofício permanente. Mas o diácono, o obreiro, ele não é obrigado a ficar permanente no ofício. Mas não pode confundir que essa possível não permanência, que o diaconato é um treinamento para ele ser presbítero. Diaconato não é treinamento para alguém ser presbítero. Diaconato é um ofício específico e permanente. Mas o obreiro não é obrigado a ser permanente neste ofício. E não atrele ele essa não permanência porque ele quer treinar-se para dali chegar no ministério. Não é isso. A escolha de alguém para o ministério é outros critérios, embora são os mesmos critérios acrescidos de um único só, a mais lá. 2, melhor dizendo. O filho tem que ser crente, embora a gente não cumpre isso. Né? Alguns filhos não são crentes, quando alguns são reconhecidos presbíteros, e ele tem que ser apto para ensinar. E não me pergunte por que eu ensino, porque o meu caso é outra história. Eu não sabia e Deus teve que me chutar. Diaconia, diaconel, é diferente de diácono. É o serviço propriamente dito. E as mesas são as áreas de necessidade de atendimento aos irmãos. Quer passar? Já pulei. Vamos lá. Mesas da diaconia da igreja. Pobres, necessitados, enfermos e desempregados. Assessorias jurídicas, previdenciárias, saúde, funerária, educação e profissional. Eu tenho que dizer que tudo isso funciona lá, em Salvador, e eu sei de muitas localidades que funciona, de fato, tudo isso. E funciona mesmo, tá? Hospitalidade, a ceia, o preparo da ceia, não a ministração. Você pode ministrar, não há proibição, mas é o preparo do cenáculo. Viúvas, órfãos e estrangeiros. Nós temos um trato específico com estrangeiros lá em Salvador.
regularizar a situação no país, documentação, ter acesso aos benefícios sociais que o governo disponibiliza, e aí vai. Mães e esposas que o esposo deixou a casa, mães ou mulheres desamparadas, ok? Outras mesas, administração das finanças, o recolhimento, o controle, a distribuição e o critério de uso do dinheiro. Atendimento aos ministérios, que é o apoio ao serviço. Toda a logística de atividades gerais da igreja, retiros, cultos, vigílias, encontros específicos. E eu incluo ali traslado de aeroporto, tudo que você imaginar ali, que pastor não pode estar perdendo tempo fazendo isso. E nós temos que estar comprometidos para resolver isso, ok? Obviamente que vai partir deles essa organização, mas nós precisamos estar atentos a tudo que envolve o serviço diaconal, que não é do presbitério, tá? Missões no aspecto logístico, legal e de administração financeira, não para definir quem vai ou não vai para tal país. Isso é prerrogativa de ministério. Diácono trabalha no aspecto logístico, legal, financeiro, incluindo compra de passagem, uma série de coisas aí, tá? Eu já fui enviado também. E aqui publicações, que é o web, que é os sites, websites, os que nós temos, né? Materiais escritos, materiais em áudio, vídeo, tudo isso que é o acervo que a igreja tem de suas ministrações, é o que ela cataloga para deixar como registro para a igreja. Então isso precisa ser cuidado com zelo. Por quem? Pelos diáconos, ok? E não por um diácono, senão você mata o diácono. Tem que ser pelo diaconato, tá? Então aí as mesas, quer pular? Só um pouquinho. O critério a gente já viu, pode, já foi aí, já falamos. Ó, conservando o mistério da fé, com a consciência pura. Um diácono, quando for escolhido, ele tem que passar por esse crivo pelos pastores. Qual o mistério da fé? Deixou de ser mistério. Cristo, em vós, a esperança da glória. Cristo e a igreja é o mistério, mas esse mistério foi desvendado. E não se admite que esse mistério, que já foi desvendado, na cabeça de alguém que está sendo escolhido para o diaconato, ainda tem algum ponto que não esteja resolvido. Todas as realidades referentes a Cristo, a sua obra, sua vida, obra e serviço, precisam estar muito bem claras na consciência desse diácono. Não há absolutamente nenhuma dúvida de quem é Cristo, do que ele fez, do que ele vai fazer. Se houver alguma dúvida, por exemplo, que ele vai voltar, esse homem não pode ser escolhido para o diaconato. Então, alguns diaconatos estão indo para o buraco, alguns diáconos em alguns diaconatos estão indo, porque foram escolhidos sem essa boa consciência, sem essa consciência limpa. Não está falando de consciência limpa porque não tem pecado confessado. Óbvio que se alguém tem pecado oculto, não vai poder ser escolhido. Bom, mas aí aí eu vou responder isso. Como é que você sabe que ele não tem pecado escondido? Pronto, Timóteo responde. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que outros só mais tarde se manifestam. Não é problema seu nem meu, só mais tarde. E isso está se referindo a pastores. Logo, diácono, a gente pode incluir aqui, que os pecados de alguns homens são notórios. O que é notório, você nota. Mas o que não é notório, não tem como se esconder. Assim, as boas obras antecipadamente se evidenciam. E quando não são assim, não se pode ocultá-las, as boas obras. Então, irmãos, fique tranquilo. Se alguém está com pecado oculto, mais cedo ou mais tarde vai se revelar. E se tiver com pecado não confessado, ele precisa ser, e foi descoberto, teve consequência, ele precisa ser disciplinado, ok? Corrigido, não vou entrar nesse assunto aqui. Mas é conservando o mistério da fé. Eu conheço igrejas, no plural, que diáconos foram mal escolhidos, levou rebanho e dinheiro. Sabe por quê? Ele plantou a ideia de que eles eram bons para a igreja, e os pastores não ligavam para eles. Não, nós cuidamos de vocês, nós estamos sensíveis a vocês. Lembra que eu falei que o pastor ele entregou a responsabilidade dele, o coração dele para o diácono, represente a gente? Ele pegou isso e disse, isso aqui eu vou fazer como minha obra. Levaram gente e dinheiro. Não está com a consciência boa. Tinha alguma coisa errada ali na cabeça dele, divisão, e Cristo não há divisão, amém?
temos que tomar cuidado. Bom, outros critérios a considerar na escolha de um diácono, que sejam líderes respeitáveis. Preferência, não exclusivamente, tá? Eu não posso afirmar isso, porque biblicamente não tem isso. Aqueles que já realizam serviço em favor da igreja. Você vai escolher um diácono que não tem hábito de servir na igreja? Então eu não escolho. E que não sejam neófitos. Nem muito novinho, não há essa regra, porque Timóteo era novinho, mas que não sejam novinhos na fé. Tá? Então são alguns cuidados que a gente tem que ter. Quer pular? Tem que ter um tempo pré-estabelecido, você não pode esquecer ele naquela experimentação. Eu conheço gente que está há 5 anos na experimentação. Então eu tenho tomado cuidado que nas localidades onde eu volto, eu vou dizendo, por que não impôs as mãos? Por que está faltando? Não, rapaz, pastores que não estão, melhor, presbíteros, não é trabalho de pastor isso, presbíteros que não estão priorizando essa área da organização na igreja. E aí vai levando com a barriga, desculpa a expressão, e passam 5 anos. Mostrar-se irrepreensível nesse tempo é o critério. Então você vai observando se tudo aquilo que ele foi escolhido porque era, se ele se manteve. Imposição de mãos, que é um sinal para a igreja. Justa preeminência, respeito e acato. Essa é a justa preeminência. O diácono chega na frente, pede silêncio e todo mundo fica em silêncio. Do mesmo jeito que atende aos pastores. Respeito e acato. E muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O que é intrepidez? O in é radical de negação, né? Que não trepida. A fé dele não trepida. É sólida, é segura, é confiável. As pessoas olham para ele e vê segurança nele. Amém, queridos? Nós, como diáconos, temos que ter intrepidez na fé. Mas alcança muita intrepidez na fé. Em Cristo Jesus. E tudo para a glória de Deus. Frutos na vida de um diácono. Resultado de... Eu troquei aquela palavra, não é mais suor. É labor. E o labor gera suor. Oração, entrega, coração que sofre, constância, vivência da cruz. E olhe que você tem que tomar cruz, viu? Como diácono. Não há fruto se não houver sacrifício. Esse sacrifício precisa ser reconhecido pelos pastores e pela igreja. Mas se os pastores não reconhecem os diáconos, a igreja não vai reconhecer. Por isso que é justa preeminência. Alcançam de quem? Da igreja. Através de quem? Da igreja, mas dos pastores. E muita intrepidez na fé, isso é Deus que faz na vida dele. Uma justa preeminência. É a resposta que a igreja dá para ele pelo serviço que ele está fazendo. Amém, queridos? Então, nossos diáconos precisam ser respeitados. Não é respeito humano, não é glória para homem. Eu não preciso explicar isso aqui. Não falo porque não sabais, antes porque sabeis. É respeito da parte e acato que Deus espera que tenhamos desses homens que servem na igreja. Amém? O que mais temos aí, amada? Pronto, acabou aí. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Eu não estou aqui falando da implementação da diaconia, porque isso demanda alguns passos bem práticos. E se eu falar isso aqui, não só não tem tempo, como não caberia aqui. Tá? Mas tem os passos. Um a um. Fala tal o teu nome, desculpa. Daniel. Se puder em pé. No passado nós fomos ensinados de que nós tínhamos 2 tipos de diácono. Diácono de função pastoral. Diácono de função pastoral, nós aprendemos isso, né? E o diácono que seria de função administrativa. Né? Então, como é que é essa relação aí? Você é de Vila Velha, eu não posso falar não. Posso responder? Ele está perguntando como é que é na realidade sua.
eu não vim aqui para falar de minha realidade nem das práticas, porque práticas são relativas, depende da realidade da localidade, não pode ser reaplicadas como se fosse um gesso. Mas dá. Agora, eu estou aqui para falar de princípios. Práticas é outra história, né? Porque senão a gente vai fazer a transliteração das práticas. Então. Agora, o princípio é, não existe diácono que exerce do ministério. Existe a diaconia do ministério, que é diferente, aos conceitos ali, que é o serviço propriamente dito, feito pelo ministro de confissão religiosa, que é o presbítero, enfim, que está no campo da diaconia, que eu já expliquei, que é as 27 vezes que é citado. Mas não ele, sendo reconhecido diácono, exercendo um ministério, por exemplo, de pastor ou um outro ofício de presbítero. Isso não tem respaldo bíblico. Não há nenhuma referência para isso. Deixa eu te explicar por que isso. Eu também tinha um conflito com isso aí. Aí alguém pergunta, se aparece no grego, na verdade aparece outra palavra lá, ministrar. Ministrar, porque assim, mesmo que você use a palavra ministério, ele tem um ministério diaconal. Vamos ser razoáveis aqui. Ou ele ministra na diaconia. Isso eu assimilo. Eu demorei de assimilar isso, porque eu estava causando confusão. Aí eu tenho um ministério diaconal. Tá bom, contanto que você seja só um diácono mesmo, não interfira no trabalho dos ministérios, você pode chamar de ministério diaconal. Eu não vejo problema nenhum nisso. Aqui já estou falando de hábitos, de costume, não é nem de prática, né? De hábitos. Mas se você diz que é ministério diaconal e interfere nos ministérios, então você não é um diácono, você já tem que se receber em posição de mão para pastor, presbítero, sei lá. É outra história. Entende? Mas é um ministério. Você vai encontrar essa palavra, é ministrar. É verdade, eu encontrei isso, eu não falo. Já que você puxou o assunto, eu falei, mas quem não lê muito, eu não falo, eu fico quieto. Mas está ministrando. É um ministério, mas não um ministério específico, como é o pastor, o apóstolo, o profeta. Não obrigatoriamente, não exclusivamente. Lá não é obrigatório. Lá nós temos 23, só um não é líder, mas os demais são líderes. Bom, escolha entre vocês, lá em Jerusalém, escolheram Estevão, escolheram Filipe, eles eram evangelistas, mas eles não tinham noção de duplicidade de ministérios. Os apóstolos enxergaram que só eles estavam acumulados de serviço, e aí aceitou que a igreja escolhesse um evangelista, que inclusive morreu logo, né? Foi o primeiro diácono, quer dizer, do embrião, né? Que morreu. Então, o que adianta agora? Vai escolher. Por isso que Paulo refaz o critério. Não entregou para a igreja escolher. Os presbíteros escolhem. E aí os presbíteros não vai cair de escolher um presbítero para ser um diácono. Se o diácono é para desafogar o presbítero, então você está botando mais trabalho no presbítero. Aí é incoerência. Está ótimo, está ótimo. Você está me metendo em uma rascada, né? E aí... Entendi agora. Entendi, você ficou calado o tempo todo e agora me envolveu na jogada, e aí eu... O nome dele é Daniel César. O nome dele é Daniel César, ele é muito esperto. Olha, não me mete em problema. Hã? É isso? Mas isso é coisa doméstica. Mas se os apóstolos estão tirando o ofício das mesas para os diáconos, porque eles se dedicarem à palavra e à oração para gerar o quê? Crescimento da palavra e multiplicação, incluir um pastor, um diácono, um presbítero na função de diácono, você tira no pé. É contraproducente.
Assim, eu achei ótima a sua provocação, tá? Eu estou aqui brincando, mas estou gostando, viu? Eu vou embora mesmo, né? Não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Não, Vince não está aqui, não está. Dag só Dag vai entregar. Hã? Hã? Isso. Misericórdia de quem? Ah, tá. Misericórdia, para ficar um pouco mais de tempo, para poder construir junto, sofrer junto e se alegrar junto quando tudo estiver arrumado, ok? Pronto, isso é verdade. Mas amém, amado, estão brincando, né? E aí, as mulheres querem perguntar alguma coisa? Tudo que você disser será usado contra você. Você tem o direito de ficar calada. Mas você tem direito a um advogado. Se você não puder pagar o advogado, o Estado financia para você. Essa é a regra jurídica. E aí? Ficou alguma dúvida? Nós não estamos falando de implementação, correto? Quem é que pode? Bom, pode um diácono, aqui já é pós-graduação da diaconia, da visão da diaconia. Aí não é o bacharel, como é? Bacharelado. Pode um diácono, que já é diácono, ser desqualificado como diácono? Isso é outra coisa. Escolheram diáconos equivocadamente, sem dom, sem qualificação, diáconos que foram para tapar um buraco, eles estão sobrecarregados, não querem mais, não têm coragem de dizer que não quer mais, e presbíteros por aí, aqui não, né? Que não tem coragem de destituí-los. Assim, conversar e destituí-los. E a obra está sendo levada, sabe? No sufoco, no peso. Quer MBA? Quer que eu fale de MBA? Muito da desqualificação dos diáconos é fruto do equívoco dos presbíteros na escolha e na falta de visão deles mesmos com relação à diaconia. Eu estou abrindo aqui um pouquinho, não é exigindo isso, por Deus, eu não estou me citando o pessoal daqui, eu já estou falando de situações aí fora mesmo, eu não estou brincando agora não. Está se cobrando de diáconos coisas que eles não receberam, não foram instruídos, não foram capacitados. Então, eles estão levando uma carga muito grande, eles não estão aglutinados como diaconato, não tem alinhamento de mente como diaconato, não funcionam como um diaconato, como um presbitério funciona, com regularidade de encontros, com pauta, com discussão da problemática da igreja, com encontrar soluções dentro daquela sabedoria para resolver essas coisas, e os problemas estão se acumulando. E voltando tudo para os pastores, para fazer de novo. MBA. Porque aí é o seguinte, eu não posso falar dessas coisas, né, aprofundar nelas, se eu não estou lançando as bases, né? Então, primeiro se lança as bases, né? E nós somos a primeira igreja em Salvador, dentro do contexto nosso lá, a organizar isso. Nós estávamos completamente desorganizados. Irmãos, não éramos exemplos. Definitivamente não éramos. E Deus precisou realmente reorganizar a gente lá. E deu muito trabalho, e colhemos muita consequência, e foi muito doloroso, entendeu? Diga, meu irmão. Tem. Isolado, trabalhando isolado. Ok. Articulados e funcionando com a mente alinhada e aglutinados. Entende? Não existe essa história de um diácono porque tem capacitação e fazendo as coisas todas sozinhos, desarticulados, desconectados. Não funciona assim. Sem haver pauta, reuniões, acompanhar tudo. Não é assim que o presbitério faz? O diácono tem que fazer a mesma coisa. E isso é fruto porque não entendemos ou não valorizamos, ou uma coisa ou outra. E a gente faz de qualquer jeito, vai fazendo, né? E acaba que a gente não faz bem, né? Não é.
Não. Aliás, quem dera que todo presbítero pudesse ter sido um diácono, mas não é isso que o qualifica para ser presbítero. Mas quem dera, né? Porque ele está exercitado. Aí você pergunta, se o quem dera, para que ele vai usar isso quando é presbítero? Não, porque aconteceu um outro problema. Nós elegemos pastores que não são presbíteros. Aí é outra história. São pastores que não sabem presidir. Pastores é para pessoas. Presbítero é para coisas, funcionamento e articulação e organização da igreja. E o nosso foco acabou sendo em estrutura, organizar a igreja. E a igreja ficou sem pastoreio. Então a igreja está clamando por pastores. É porque, assim, presbítero nada tem a ver com diácono, mas ele é um ofício, assim como o diácono é um ofício, ok? Quando eu falo que o presbítero está para organizar a igreja, não as mesas da igreja, mas sim todas as outras áreas dos ministérios da igreja. Como a igreja vai funcionar na igreja nas casas? Qual a estrutura de ensino? Vamos ter reuniões, de que forma? Nós vamos ter retiro, junta e ligamento, como é? Essa organização que não é o pastoreio, entende? E a igreja, o Vince falou disso, eu tinha isso anotado, o povo quer, o pastor precisa sentir o cheiro da ovelha, e a ovelha precisa sentir que está pastoreada. Existe um fenômeno que está acontecendo no Brasil, chamado, anote aí, depois você pesquisa, coisificação pastoral. Coisificação. É meio difícil de falar, é de coisa. Coisificação, não é si, é coisificação, de coisa, pastoral. O que é isso? Os pastores estão focados em coisas da igreja e não nas pessoas. Isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil. Então você tem uma igreja cada vez menos pastoreada e desagregada, e desalinhada, e abandonada, e sofrendo. E não alimentada. É chamada, os pastores estão envolvidos com seminários, com retiros, com viagens, com um monte de coisa, articular isso, tá assumindo papel de diácono. Inclusive, tem uma outra anomalia, que é diáconos, que também estão fazendo trabalhos de pastores e de presbíteros. Ou seja, ele está entrando numa área que não é dele e está fazendo mal aquilo que ele deveria fazer bem. Aí já não é coisificação pastoral, né? É um diácono que está pegando o ministério para fazer. Aí você, peraí, César, mas a maioria dos diáconos aqui são líderes. Sim, é uma outra problemática que temos que resolver. Porque se o diácono é para desafogar o pastor, o diaconato é para desafogar o presbitério, quem desafoga os líderes? Que trabalham, que às vezes estudam, que nem todos estão em tempo integral, e que ainda tem a diaconia para cuidar, e ainda tem igreja na casa, e tem a família. Então, amados, o problema é muito maior, mas vamos resolvendo por parte. Mas se tem um papel que é do presbítero, é cuidar com a sobrecarga dos seus líderes. Esse é o papel do presbítero. Cuidar para que os seus líderes estejam dessobrecarregados. Porque o nosso contexto de vida de igreja não é templista, é das casas, e é um trabalho muito árduo. Isso demanda dos líderes muito trabalho. E se além do trabalho da liderança ele ainda é diácono, pode aí se explicar um trabalho diaconal deficiente. Então vai escolher que não é líder? Talvez seja uma saída. E liberar os líderes. Mas isso também não é uma coisa que eu tenho que dizer ou fazer aqui. Isso é uma prerrogativa de presbítero. Porque ele está dentro da realidade dele, é ele que organiza, põe em ordem essas coisas. Não é quem chega de fora. Ok? Então a coisificação pastoral é um grande problema. O que é que nós temos que fazer, na verdade? É entender isso, que é a visão,
reunir, aí o presbitério precisa decidir por isso, agregar esses, perguntar quem quer ficar, quem não quer, paciência. Agora, só não pode ser não quer como eu, né? Não quero, não sei e desprezo. Mas se não quer porque não pode mesmo, tá bom, seja honesto. Eu não posso, eu não gostaria, me libere. Eu amo o Senhor, amo a igreja, mas eu estou servindo na igreja na casa, está sobrecarregado. Paciência, mas seja honesto, procure seu presbítero e fale, está difícil para mim. Porém, se essa era a sua condição até hoje, se você ouviu o que você ouviu aqui, e você não se compromete a entender, a buscar o Senhor, a compreender a vontade para a sua vida, não se libere enquanto Deus não te liberar. Porque agora você sabe como deve se conduzir, entende agora, ou pelo menos acrescentou um pouco mais, você agora se identifica com esse coração de servo de Jesus, e de repente você se apaixonou por isso, e disse, não, esse osso eu não largo mais não, você vai querer ser um diácono mesmo, não é? Agora, se você passar só uma chuva, seja honesto com os teus presbíteros, porque ele vai investir, e você vai embora. Seja honesto, não, por 5 anos aí eu não penso em ser um pastor, não, nem presbítero. Pronto, já está servindo para 5 anos. Não é? Então, é muita conversa que tem que se ter, e que essas conversas têm que acontecer no presbitério, né, Dag? E discutidas e decididas ali dentro, né? Amados, me perdoe se eu falei alguma coisa inconveniente aqui, tá? Se eu falei alguma coisa que não cabia, mas aqui eu estou falando não como quem sabe tudo, mas só cooperando, né? Só cooperando. Não estou ensinando vocês, eu estou só compartilhando, né? Quem ensina é o Espírito e a unção que dele recebestes. Amém?